São Paulo dando chapéu no Corinthians por lateral esquerdo, Gabriel. Vamos comentar aí sobre essa situação. Tem o Tricolor acertando contratação de joia, rapaz. Vamos falar também sobre isso. Vamos falar mais sobre o jogo de ontem. Vamos falar também sobre o John Textor, rapaz. Essa situação aí, né, dele acusar aí jogadores do São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias e outras notícias. Se você quer novo no canal, dá aquela moral se inscrevendo. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Ontem, acabou que a gente nem comentou, né? Na verdade, no vídeo de manhã, a gente nem comentou sobre o público, né, que tivemos ontem no Morumbi. 46.321 pessoas ontem no Morumbi. Uma renda aí, tá, rapaz, de mais de 2.700.000 reais, que é mais ou menos a média da renda do São Paulo. 2.700.000, 2.800.000, muitas vezes baixo 3 milhões e também. Aí, né, o São Paulo postou o público, a renda no Twitter, ontem, no X, né? E teve um torcedor do São Paulo que foi lá e comentou o seguinte, ó. Contra o Cuiabá foi 33 mil, né? E 1.700.000 de renda. Ingresso mais barato não quer dizer menos renda. Quer dizer mais público e mais renda. Exatamente, cara. Quando ingressa no valor mais acessível, vai mais gente. A renda da bilheteria é muito maior, né? Se você olhar e pegar os jogos que os caras aumentaram o ingresso, até contra Criciúma, Cuiabá, públicos ridículos comparados à média do São Paulo, né? E renda de 1.700, né? 1.300. Sendo, cara, que você põe o ingresso um pouco mais barato, 2.700.000 ontem, né? Você ganha em todos os aspectos, você ganha em público, né? Quando você põe um ingresso mais acessível aí, que abaixaram um pouquinho só também. Você ganha público que aumenta, vai mais gente pro estádio, a renda é maior. Fora que seu estádio fica cheio, irmão, e, pô, uma energia completamente diferente. Você vai ver o jogo do São Paulo contra o Criciúma e contra o Cuiabá, irmão? Tinha 28 mil pessoas, o outro tinha 33 mil pessoas. Metade do estádio fica vazio, cara. Né? Fica um clima ali, irmão. Não fica aquele clima hostil para o adversário. Não tem aquele apoio todo, né? E isso nem é culpa da torcida, né, cara? Isso é culpa de quem aumentou o preço dos ingressos, né? Eles erraram. A gente vê aqui que criticou já várias vezes isso, né, cara? Então é realmente, cara, esse negócio de ter aumentado de ingresso aí pro jogo contra o Criciúma e contra o Cuiabá é uma das maiores bizarrices dos últimos anos aí, das diretorias, né, do São Paulo. É um negócio assim, completamente inacreditável, cara. Inacreditável aí, né? Mas enfim, vamos lá, rapaziada. Olha aí. Luciano é o líder em gols e participações do São Paulo no Brasileirão de 2024, tá? Ele que foi o segundo gol ontem, né? Bateu um pênalti horrível, mas depois no rebote ele conseguiu fazer o gol aí. O Luciano no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo tem um segundo melhor ataque, o Luciano tem 12 jogos, 6 gols e 1 assistência. Tá lembrando que ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro aí. O artilheiro é o Pedro, do Flamengo, que tem 7 gols, e o Luciano tem 6, né? O Luciano tem 6 e o Verratti do Vasco também tem 6 aí, tá? Então, o Luciano tá um golzinho aí da artilharia do Campeonato Brasileiro, né, cara? A temporada dele aí é boa e olha só. Luciano chega à marca de 3 artilharias do clube na temporada. Ele foi artilheiro do Paulista com 3 gols, artilheiro da Libertadores com 3 gols e artilheiro do Brasileirão com 6 gols, né? Artilheiro do São Paulo, né, nas competições, ainda então ele é artilheiro em todas as competições, exceto a Copa do Brasil, né, que só teve também 2 jogos. Na ida ele não jogou contra o Águia e na volta ele entrou no segundo tempo, ali só no finalzinho, né? Mas Paulistão, Libertadores e Brasileirão, ele é o jogador do São Paulo que mais tem gols nessas 3 competições aí. Ele é um jogador muito e muito importante. Inclusive ontem, né, eu falei do gol que ele fez, mas ele participa também do gol do André Silva, né? Porque o André Silva faz o gol no rebote, na finalização do Luciano. Uma bonita finalização, é difícil até, né? Porque a bola veio no alto assim, ele conseguiu, né, cara, dar uma fatiada ali, e no rebote o André Silva acabou fazendo gol para o Tricolor, né, cara? O Luciano é um jogador muito importante aí para o São Paulo, tá? Ontem, depois do jogo na zona mista, o Cleiton, goleiro do Red Bragantino, mesmo, saiu cuspindo maribondo na zona mista aí por causa da arbitragem, rapaziada. Olha só o que ele falou, abre aspas. Acho que o árbitro não está preparado para apitar a Série A. Ele acabou invertendo os pênaltis. De um lado, ele acabou esperando a decisão do VAR. Ele teve uma convicção muito grande do pênalti. Eu falei que foi falta fora da área, mas ele não marcou. No pênalti também. Se é a falta, é falta. Mas está bom.
faz parte, que sirva de aprendizado para ele, que ele possa refletir depois e ele rever os lances, que acabou prejudicando muito a gente, fecha aspas, para o Cleiton, falando que a arbitragem não está preparada para apitar jogo da Série A. Assim, Cleiton, vamos lá. Primeiro, a arbitragem do Brasil é um lixo, todo mundo sabe. A arbitragem do Brasil é o lixo do lixo, é uma porcaria, todo mundo sabe já como é que é. Ontem, vamos lá. Teve algumas situações ontem. O pênalti do jogador do Bragantino Nestor, pra mim foi pênalti porque ele encosta as mãos nas costas do jogador. Ah não, mas é que não teve muita força, não teve intensidade. Meu filho, como é que tu sabe a intensidade da mão nas costas do jogador Nestor? Como é que tu vai medir isso? Como é que tu vai ver? Como é que tu vai olhar o lance e vai falar, eu acho que não foi com muita força não. Como é que tu vai medir isso, meu filho? Ainda mais o Nestor, que tu trisca nele e cai. Como é que tu vai medir isso? Fala pra mim. Tem a mão nas costas. A partir do momento que tem a mão nas costas, que não pode, né? Você dá margem pro árbitro da pênalti, tá? Teve até um jogo no São Paulo, cara, uma vez que... Eu não vou me lembrar, foi um pênalti que marcaram contra o São Paulo, né? Com o jogador de São Paulo, né? Não teve nem tanta força, né? Mas ele também acabou botando a mão no jogador e meio que empurrando, né? Mas, cara, é complicado, porque quando você põe a mão, você dá a abertura para marcar o pênalti. Pra mim foi pênalti. Agora... O lance do Luiz Gustavo no jogador do Bragantino, eu achei que foi pênalti, tá? Foi do Luiz Gustavo no Borbas, eu acho que foi, né, do jogador do Bragantino lá. Que o Luiz Gustavo chega dentro da área, né? Esse lance eu acho que foi até antes do pênalti do Nestor aí. Pra mim foi pênalti, tá? Eu não sou clubista, quando tem que falar aqui que foi pênalti contra o São Paulo eu falo. Se for pênalti pro São Paulo e achar que não foi, eu falo. Aqui não tem clubista não, eu mando papo reta real, tá? E eu achei que o pênalti do Luiz Gustavo no jogador do Bragantino foi, tá? E acabei que eu nem comentei isso aí com você, até porque eu fui olhar o lance de novo ontem, né? Depois do jogo aí, e eu achei que foi pênalti, tá? Só pra fazer esse registro aqui. Eu achei que o pênalti do Nestor foi bem marcado, mas eu acho que ele tinha que ter marcado também o pênalti do Luiz Gustavo. Que o Luiz Gustavo chega no jogador, ele não vai na bola, né? Ele só vai no jogador do Bragantino. Então por isso que eu achei que foi pênalti aí, certo, meu parceiro? O que é justo, né? Pelo menos, na minha opinião, tem que ser falado aí, mesmo que seja contra o tricolor, tá bom? Olha, o Alisson, que ontem fez mais uma grande partida, deu uma entrevista pro Globoesporte.com, tá? O GE soltou alguns trechos, né? Só não soltou a entrevista completa, que vai ser completa amanhã, segunda-feira, a entrevista com o Alisson aí. E ele comentou sobre alguns pontos aqui interessantes. Ele contou aí, né, no jogo contra o Cruzeiro, que ele recebeu a faixa de capitão do Caleri. Ele falou o seguinte, abre aspas: fiquei bastante feliz, porque eu não esperava. O Caleri veio me entregar a faixa de capitão e falou que eu merecia. Fico feliz de ser reconhecido pelos meus companheiros e de ter sido capitão com essa camisa tão pesada. Mas como eu sempre digo, não tem um capitão só. Nosso grupo tem vários líderes dentro de campo. Fecha aspas aí pro Alisson falando sobre o dia que ele ganhou a braçadeira de capitão do São Paulo. Quem diria, rapaz, o Alisson um dia com a braçadeira de capitão do São Paulo, hein? Se fosse em tempos anteriores, irmão, seria uma guerra isso aí, né? Mas hoje ele é um jogador fundamental aí para o São Paulo. Ele comentou aí também sobre esse momento ruim, né, que o São Paulo teve depois de 12 jogos invictos com o Zubeldia, depois perdeu em casa pro Cuiabá e tomou 4 do Vasco lá em São Januário. Ele falou sobre esse momento de turbulência e da correção de rota, né, que foi reunião dos jogadores se cobrando, reunião da diretoria com o técnico, e o Alisson falou o seguinte, abre aspas: nós mesmos nos cobramos e conversamos, mas é algo que fica ali. Quando entra em campo, é um correndo pelo outro, fecha aspas, tá? Outro ponto também que eu achei interessante que ele comentou foi isso aqui, ó. O volante ressaltou que comentários em redes sociais afetaram o elenco. Abre aspas pro Alisson. As redes sociais são muito fortes, vira uma bola de neve. Tudo que começaram a falar, que a gente não gostava do técnico, que não ia correr pelo técnico, é tudo mentira, fecha aspas, para o Alisson, tá? Aí ele falou também, né, que esse episódio serviu para motivar ainda mais os jogadores e reforçar o elo, né, entre jogadores, comissão técnica e todo mundo olhando. Ele falou o seguinte, abre aspas: isso é algo que fez com que a gente estivesse mais unido, ainda mais do que estávamos, para não deixar que essas coisas entrassem aqui e estragassem o nosso ambiente. Foi um momento que teve a conversa entre a gente, correção de rota. Teve também os ajustes do Zubeldia. Sempre com muitos vídeos, fecha aspas para o Alisson. Cara, assim,
o torcedor ele pode achar o que ele quiser, né? Mas também tem um monte de gente, rachou o elenco, que não sei o que, não quer derrubar o técnico, tem que ter calma nesse momento. A gente até comentou aqui no jogo contra o Vasco. O que aconteceu? Que os caras não estavam correndo contra o Vasco. Aí tem o Sabino lá, tretando lá com o auxiliar, ficou um negócio estranho. Pô, se os caras querem derrubar o técnico, né? Eu pensei nisso. Mas a gente tinha que aguardar mais informação, os jogos seguintes, pra gente ver se realmente era isso, né? Não dá pra sair afirmando que os caras querem derrubar o técnico assim, do nada, né? Isso é uma questão importante que ele comentou aí, tá bom? Rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. Informação aí do blog do São Paulo. O São Paulo acertou a contratação do atacante Arnold Cotito, tá? Cotito, de 18 anos, do Sporting Cristal e da seleção sub-20 do Peru. O jogador é destaque em seu país e chega por empréstimo com direitos fixados e sem custos. O Arnold deve começar em Cotia para aos poucos ser observado pelo técnico Luiz Beldia para depois talvez ir para o profissional, tá? Então tá aí o Arnold Cotito, tá? 18 anos do Sport Cristal, segundo o blog do São Paulo, né? O São Paulo acertou a contratação dele aí e vem sem custos por empréstimo, né? E chega aí para reforçar o time de Cotia. Assim, cara, vamos lá, ele é atacante, eu acho que assim, cara, vamos lá, eu vi alguns torcedores do São Paulo comentando sobre isso e eu concordo. Eu espero, né, aí, que, óbvio, né, que ele vai chegar pra base. O Henrique Carme e o Willi já estão no profissional, né? Mas espero que o seguinte, que, sei lá, às vezes o moleque é muito bom aí mesmo, né? Se for um cara que você pô, esse moleque é fora da curva, tem que contar aí, beleza. Eu só espero que esse tipo de contratação não tire aí, né, o espaço do Henrique Carmo e do Willian, que são duas grandes joias do São Paulo. Tem os moleques que não jogam, não tem oportunidade, pelo menos por enquanto, né? O Henrique Carmo nem estreou aí, ainda mais ele vem pra base, né? Um ponto também que é importante, ele vem pra base aí, né? E o Henrique e o Willian já estão no time profissional do Tricolor aí. Certo, meu parceiro? Agora, vamos falar sobre chapéu no Corinthians, Gabriel. Que história é essa? Tá aí a informação do André Hernan. São Paulo faz consulta e avalia Christian Borja e disputa com o Corinthians. Olha aí, rapaziada. O São Paulo fez nas últimas horas uma consulta formal por Christian Borja. E agora isso dá avançar com uma proposta para contratar o lateral esquerdo colombiano de 31 anos. Apesar da nova movimentação nos bastidores, o São Paulo ainda prioriza a chegada de Alexandro, mas ainda não sabe se o jogador vai voltar ao futebol brasileiro. Borja é visto como um plano B do clube do Morumbi, já que tomou conhecimento de todos os detalhes e valores que são considerados altos para formalizar uma proposta nos próximos dias, tá? Então tá aí, Christian Borja. Eu achei que esse cara tinha até ido já pro Corinthians, né? Porque o Corinthians tá interessado no jogador aí, né, cara? Eu pensei que ele já tinha até acertado com o Corinthians aí, mas o Corinthians tinha avançado com ele, conversou e deu uma esfriada, né? O São Paulo agora aí gostou do jogador e deve fazer uma proposta nos próximos dias para o colombiano de 31 anos. Ele é o plano B, né? A prioridade ainda é o Alexandre, mas o Alexandre tá nesse embrulho, volta pro Brasil, continua na Europa, volta pro Brasil, continua na Europa. Se até o notícia nos últimos dias, né, de que ele tinha se reunido com o presidente do Porto, né, que é o Andrés Vilas Boas, aí, né, então pode acabar, né, dele parar no Porto, onde ele já teve uma passagem, ele já jogou no time do Porto, aí, né. Só complementando aqui, ó, pra vocês entenderem, ó, na semana passada, o Corinthians chegou a ter uma conversa avançada pelo jogador colombiano, mas a diretoria alvinegra acabou por mudar, né, aí, os contornos do negócio e com isso a situação esfriou, tá? Então tá aí, né, ele, né, tem alguns clubes interessados nele também, né, tem até aqui, ó, Christian Borja, também interessa a clubes do futebol da Colômbia, onde ele jogou no Santa Fé, né, e no Internacional Palmira, tá? Nem conheço esse time aí, né, mas tá aí, né, o Corinthians é interessado no jogador, tem até conversa ali mais avançada, né, mas na hora de fechar o negócio, o Corinthians mudou ali algumas situações da negociação e acabou que o negócio esfriou e o São Paulo tá interessado na contratação aí do Christian Borja. Eu não faço a mínima ideia, tá, da qualidade desse jogador, aí tá, eu não conheço ele de forma alguma, inclusive eu tô lendo aqui a matéria do UOL, né, do André Hernan, e o André Hernan acabou que ele nem colocou na matéria o time que o Christian Borja joga, né, porque eu não conheço esse jogador, tá, mas nem, tá, a primeira vez que eu ouvi falar nele foi realmente agora, quando o Corinthians estava interessado em contratar
o jogador é. Então, eu não conheço, tá? Não sei se o cara é um gênio do futebol mundial, se é um bagre horroroso, não faço a menor ideia, né? Então, tá, ela fez uma consulta, vai entrar na disputa com o Corinthians e deve avançar nos próximos dias, né? Aí, com uma proposta. Daqui, ó, o São Paulo estuda avançar com uma proposta para contratar o lateral esquerdo colombiano, né? Então, nos próximos dias, o São Paulo vai enviar aí uma proposta para o Christian Porra, né? Enfim, cara, eu falei, não conheço jogador aí, a prioridade continua sendo o Alexandre, que é o plano lá da diretoria, ele que estava na Liga Arena, né, no último jogo aí, no penúltimo jogo de São Paulo contra o Atlético, estava assistindo o jogo lá, mas tem esse imbróglio ainda se ele fica na Europa ou volta pro Brasil. Ele que tá livre aí, né, o Alexandre. Cara, assim, como eu falei, rapaziada, eu não posso dar opinião do jogador assim que eu não conheço, tá? Não posso ficar aqui enchendo linguiça, não, que ele é bom jogador, você tem que contratar, tem que dar um chapéu no Corinthians, que não sei o que, né? Enfim, eu não conheço. Se você conhecer, deixe sua opinião aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.